Vamos lá. Eu vou começar a demonstrar aqui, relacionar um pouco, tá? Como sempre, eu tô com esse microfone aqui, que é melhor. Eu vou começar a relacionar algumas coisas que é muito importante para abrir a visão, a mente, né? Das pessoas que procuram esclarecimento. Não existe verdade absoluta, existem degraus de verdades aonde você vai se apoiando naquilo que a sua consciência, o seu cérebro, ele vai capturando, vai acreditando num padrão, e sobre esse padrão você vai entrando em concordância e aceitação com o meio onde você vive, certo? Então, para uns vai ser novidade isso aqui, para outros vai ser muito antigo, eles não vão querer nem assistir isso aqui. E para outros vai ser meio termo, né? Vai dar uma ajuda. Então hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre religiões, tá? Mas o básico do básico, porque o ideal propósito disso aqui é demonstrar que quando começaram as religiões, elas começaram ao quê? A educar o povo daquele tempo, daquele local e daquela época. A educação, a reeducação, certo? Sair da animalidade, da ignorância, para entrar num modus racional, pensativo, ok? É para isso que serve até hoje as religiões, para centrar o homem no caminho. Mas que caminho que é esse? É o caminho racional, é o caminho do amor, é o caminho da benevolência, da partilha, da saúde mental, da fraternidade, da bondade, da doação, da caridade. E esse é o caminho. É o caminho onde, quando entendermos que todos somos um, quando entendemos isso, nada mais faltará para ninguém. Todos viverão em paz. Todos viverão em harmonia. Todos viverão em um mundo onde todos importam. E nós trabalharemos um para o outro. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ver que o outro importa. Nós, o eu aqui também importa. Porque se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar do outro? Não é verdade? Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Se eu não achar os limites do meu corpo, como é que eu vou saber achar também os limites do outro? Mas para tudo isso, tem que ser um aprendizado. Tem uma caminhada. E se você não passar por essa caminhada, não tem como você fixar. Ok? Não tem como você fixar. É que nem uma tabuada. Você pratica até que aquilo vire algo gravado na sua mente. Mas no nosso caso aqui do bate-papo, é no seu espírito que fica gravado. De tanto aprender, de tanto cursar a mesma coisa, ou tentar percorrer o mesmo molde, o mesmo modelo em formas diferentes, você vai aprender, vai fixar. Tá? Então é isso aí, vamos lá. Qual é a primeira religião? Quer dizer, que o homem, vem estudando. A primeira religião aqui é a Védica, tá? Ela provém entre o ano de 1500 a.C. e ela vem mais ali do hinduísmo,
tá? Eu vou colocar aqui na lateral algumas coisas relacionadas aos Védicas, tá? E é muito interessante. Eu vou colocar aqui do lado, ok? Então, Védica é uma religião do hinduísmo, né? O povo hindu vem da palavra hinduísmo, mas o hinduísmo é composto de várias religiões, tá? Entre elas, vamos lá, o Vishnuísmo, Shivaísmo, Shaktismo, o neo-hinduísmo e Védica, tá? Então a Védica é o mais antigo, tá? A mais antiga que chegou ali dando conhecimento espiritual, podemos dizer assim, tá? Segundo os relatos, para esse povo, o povo indiano, né? Que conhecemos como o povo hindu, por causa do hinduísmo, tá? Então, a religião védica, ela é uma religião politeísta, ou seja, ela tem vários deuses, certo? Sabe-se, tá, que a Védica foi levada para o Vale Hindu pelos arianos, tá? Os arianos é um povo seminômade, tá? Que ele é originário da Ásia Central, tá? Acredita-se, por ter vindo dos arianos, tá? Que esses textos são muito mais antigos, esses textos védicos são muito mais antigos do que se pensa. Então, demonstrando assim, pela história humana, que é a religião mais antiga. Para se ter uma ideia, descobertas arqueológicas, de certa forma confirmaram a relação do ser humano com o sagrado, que foi um momento de despertar as ideias religiosas, e eles remontam o período ali paleolítico, tá? Período da pré-história, que se encerrou por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Muito interessante agora. Tem um texto que é o que eles consideram um livro, né? Um livro que se chama Rig Veda. É um dos livros mais antigos que se tem da religião védica, tá? E ela é composta por ciclos de cantos, né? Isso é interessantíssimo, os ciclos de cantos. Por quê? Hoje, com a espiritualidade, do modo que está avançando o conhecimento espiritual, sabemos que tudo que acontece de vibracional é por ondas, ok? Ondas vibracionais, né? Não só a parte espiritual, mas também estamos descobrindo que o universo é movido por essas ondas vibracionais. E dependendo das ondas vibracionais, tem-se um endereço. Então, logo, juntando essas duas coisas, os cânticos, a forma de se expressar o cântico, aquele cântico religioso, pode estar associado a essas questões vibracionais espirituais, que no passado não se sabia que era para isso. Hoje já se tem noção, alguns, né, conseguem ter essa noção que foram feitos para esse fim, ou seja, tem uma intensidade vibratória esses cantos que tem um endereço, né? E esse endereço ativa alguns seres, né? Que muitos são considerados não deuses, né? Mas extraterrestres, seres mais evoluídos, que quando o homem primitivo viu esses extraterrestres, chamaram eles de deuses, tá? De Deus. E a forma que se tem
para tratar, né? Para tratar essas pessoas. Esses deuses deram para essa gente humilde tratar com eles questões das orações, dos cânticos religiosos, para assim entonar a vibração para tentar entrar em contato com eles, ok? É mais ou menos isso. Não é verdade absoluta, mas é o caminho que se tem quando se vai racionalizar essas questões. Então, eu vou postar aqui do lado mais imagens que eu achei aqui, um site muito interessante, que vai ter ali, vai aparecer aqui do lado, a imagem do Varuna, né, que não tem nada parecido com o Xangô. Depois vai ter a imagem da Indra, tá, que é o guerreiro fecundador, que eles chamam, e Agni, o deus sacerdote ou deus do fogo, tá? Esse sim parece com o Xangô. Ele tem 2 machadinhos um do lado do outro. E Egínio, né? Egínio, né? Tem tudo a ver com fogo, deus do fogo, né? Então esse realmente parece mais com o Xangô, né? E é isso aí, tá? Um pouquinho do... Eu vou deixar aqui um site, tá, dessa religião, tá, aonde que eu peguei isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? É bem interessante ler isso aqui. E também eu vou colocar aqui o site onde que a gente vai conseguir esses textos védicos, tá? Que é muito importante para quem quer estudar, para quem quer ler, quem quer conhecer, tá? Um aviso importante: toda religião, todo o processo religioso que acontece, ele sempre tem um benefício para trazer para a sociedade, tá? Sempre, qualquer um. E isso não é coisa de doente, não é coisa assim, de possessão, de que foi alguém que inventou. Sim, foi alguém que instituiu, que colocou, que inventou, por assim dizer, porque não inventou, toda religião veio do plano espiritual para ser materializada no plano material, tá? E só que quando ele chega aqui, quando isso chega na cabeça de alguém, nas mãos de alguém, no processo pode ocorrer perdas, ok? Ocorre perdas, tá? E essas perdas muitas vezes é que a pessoa se deixa levar pelo material. Então o primeiro, quando traz, talvez ele traz muito belo, tá? Muito belo. Aí quando vem o segundo, começa a desvirtuar essas coisas e começa a andar pro lado pessoal, do poder, da ganância, do ego, né? Interiorizou muito ego, sempre quer estar acima, sou o sacerdote, sou o maior sacerdote, quem manda aqui sou eu, tá? Tipo assim, sabe? Essas pessoas assim, elas têm um ego muito forte e às vezes esse ego, não que o ego forte não seja, é muito bom ter ego forte, mas para o bem, porque é isso, interiorizando, ele não vai para a luz, ele vai para as trevas. E isso é com toda religião, tá? Com toda religião. Então veio o cristianismo, né? O cristianismo podia ser maravilhoso, só que o que aconteceu? O cristianismo foi pego pelas pessoas e conforme elas acreditavam, foram manipulando o cristianismo, né? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Colocaram fogo nas pessoas, enforcaram as pessoas. Vocês querem exemplo melhor que isso? Que o ego, a prepotência do homem ficou acima da religião? Então é a religião que é ruim ou é o homem que fez a religião ruim? É o homem, tá? A religião, nenhuma religião é ruim, é o homem que faz da religião ela ser ruim, tá? Nenhuma religião que foi trazida, que veio do plano espiritual é ruim. Ela veio para educar o homem.
Isso é importante a gente entender isso. É muito importante que a gente entenda isso, tá? Para que não chegue mais lá na frente e diga assim, nossa, essa religião não presta. Não, às vezes não presta é um modo que aquela religião foi colocada ou imposta para você, né? Entenderam? E isso é a mesma coisa que acontece com os evangélicos, né? Tem muita igreja evangélica que o pastor é bilionário, é milionário e os fiéis estão passando fome. Entregam até aquilo que não tem para dar para o pastor e estão passando fome. Eles estão comprando fazenda de gado, morando em mansões, a gula, né? Almoçando em restaurantes maravilhosos. Não é verdade? Tá? E é a mesma coisa que acontece também com o espiritismo. É a mesma coisa. Acontece também com o espiritismo. O espiritismo é muito lindo, é muito belo, realmente. É magnífico o espiritismo. Mas é quem está levando o espiritismo para a frente? Hein? Será que eles não estão fazendo do espiritismo comércio? Vocês estão me entendendo? Então cada religião tem um podrezinho ali. E esse podrezinho é que vai estragando essas coisas, né? Temos o candomblé, temos a umbanda, não é? Então o que faz a umbanda não ser uma umbanda? É porque às vezes as pessoas caminham por lados que não são. Ao invés de caminhar para o lado da luz, caminham pelo lado das trevas, né? Então, não é a religião, não é o método. Às vezes o método é muito lindo, é muito bonito, né? E claro, cada método que vem, tipo dos Védicas, cada método vem com degrau da verdade. Não é a verdade absoluta aquilo, mas é um começo. É como você vai no prezinho e começa a aprender a soletrar, começa a aprender a escrever, não é verdade? Você começa a aprender a escrever. Aí depois, quando passa um determinado tempo, você aprende que tem outras formas de escrever aquilo. Não que estava errado, não, é um passo, é um degrau para você entender coisas maiores e melhores. Então às vezes é preciso você andar com a muleta primeiro e depois você largar a muleta. Vocês entenderam? É preciso você ter a muleta primeiro para entender e depois largar a muleta. Mas tem pessoas que não querem largar a chupeta, não querem largar a chupetinha, já, né? Com 3, 4 anos de idade já tem que largar a chupeta. Aí já está com 11 anos de idade e quer continuar chupando a chupeta. Não pode. Não pode, tem que largar. Tem que largar as muletas. A muleta é só para entender, para aprender. Depois você pode largar as muletas. Tá ok? Um abraço para todo mundo.